Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa e estou aqui com Mari Becker na nossa sala de edição. Fala, Mari, tudo bem com você? E aí, todos sejam muito bem-vindos, todas sejam muito bem-vindas. E eu já quero dominar aqui a área, cara, porque hoje a gente tá com visitas ilustres aqui na sala de edição. Mari Becker, que está hoje ajudando a gente mais uma vez. Marcelo Ferraz não pôde estar presente. Mari está preenchendo aqui a lacuna, né, de apresentadora aqui. A Mari que sempre tá colaborando com a gente, mas hoje ela vai ajudar aqui também na entrevista e na apresentação do programa. Vocês já conhecem a Mari Becker aqui de longa data. Ela tá com a gente faz um tempo. É uma montadora já de cinema e também foi muito tempo assistente de edição, assim como eu também fui. E hoje o programa é sobre assistência, né, Mari? É isso, e com duas assistentes que eu gosto muito, já trabalhei com as duas. A gente fez uma live na semana passada com o pessoal da EDT, uma live não ao vivo. Posso fazer as honras, Rafa Costa? Opa, mas é claro, eu ia pedir isso pra você. Faça favor de apresentar nossas duas queridas amigas. Começando, Ana Cardoso, seja bem-vinda. Olá, pessoal, eu sou a Ana. Muito prazer, que honra participar desse podcast. Com vocês, são montadores que eu admiro super, com a minha super outra amiga assistente, que vai ser apresentada logo menos, vou deixar no suspense. Um prazer. Achei que a Ana já ia apresentar, Ana. Se quiser apresentar, estamos tudo em família. E aqui, o nosso outro lado, temos a grande Fernanda Pacheco também. Fala, galera, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada aí ao Sala de Edição pelo convite. E tá de novo aí, do lado da Ana e da Mari Becker. Vamos lá, vamos trocar essa ideia sobre assistência aí. Mas antes da gente começar esse episódio, a gente queria lembrar pra vocês que a gente tem um novo patrocinador e isso quer dizer que é mais benefício para os ouvintes, né, Marcelo? Exatamente. A gente nunca traz patrocinador sem, obviamente, trazer alguma coisa bacana aí pra vocês ouvintes. E claro, a gente sempre traz gente que a gente já conhece, que a gente confia e que a gente já tinha interesse em criar uma relação, ou porque a gente usava os produtos, ou porque a gente via um valor naquilo ali. Então, a gente tá aqui com o LenoFX, é uma empresa brasileira que cria plugins, cria motion graphics, cria templates para você usar na sua edição em Final Cut 10. Exatamente. Então, se você edita em Final Cut, você não pode perder essa oportunidade de conhecer a LenoFX para conferir todos os pacotes de transições de plugins, como o Marcelo falou aí. Tem coisas muito interessantes por lá. E pelo fato de você ser ouvinte do Sala de Edição, você ganha 15% de desconto em qualquer pacote, em qualquer plugin, em qualquer motion graphics, em qualquer title, transição. Você escolhe os itens que você quer comprar e manda uma mensagem que tá aqui na descrição do episódio, um e-mail pro Leno Porto, que ele vai te mandar a cobrança em real e sem IOF. Então isso é muito importante. Eles são uma empresa internacional e a grande vantagem que a gente conseguiu aqui no Sala de Edição, além do desconto, é que você pode pagar em real e sem IOF. Então corre lá no site, escolhe todos os plugins que você quer e manda um e-mail para o Porto, que ele vai te mandar a cobrança em real e com o desconto maravilhoso. E lembrando que a gente, além desse desconto de 15%, quem é assinante do Sala VIP recebe um desconto ainda maior na compra de qualquer um desses plugins do LenoFX. Vocês recebem, pessoal, 25% de desconto se forem assinantes do Sala VIP. Então aproveita aí, se você gosta do Sala, gosta de ouvir a gente, tá a fim de ajudar o Sala de Edição, aproveita e se inscreve no Sala VIP. A gente tem planinhos a partir de R$ 4,90 por mês. Menos que uma latinha de refrigerante, você já pode apoiar a gente aqui e ganha de lambuja esse desconto da LenoFX de 25% de desconto. Se você ainda não conhece o LenoFX, dá uma entrada lá, você tem todos os plugins demonstrados, é só passar o mouse por cima do plugin, que ele abre uma janelinha de demonstração com vídeo, então você sabe exatamente o estilo de cada um daqueles templates. Você tem plugins gratuitos para você baixar e testar, e é tudo muito bonito, gente, é tudo com uma qualidade muito boa, tudo com um visual muito clean. Não deixa de baixar, não deixa de comprar, porque isso agiliza no seu dia a dia, faz o seu vídeo ficar mais bonito, e no final das contas, o plugin se paga em pouquíssimos trabalhos, porque você vai estar entregando uma edição com mais qualidade, uma edição muito mais interessante para o teu cliente, e isso dá retorno muito rápido. E tem também os descontos já conhecidos do AV Makers, então você, ouvinte do Sala de Edição, ganha desconto de tudo quanto é lado, agora da maior plataforma de ensino audiovisual online. Isso aí, galera, a gente tem uma página secreta junto lá com o AV Makers, que só o ouvinte do Sala de Edição tem acesso, e essa página garante para vocês que querem acessar esses mais de 100 cursos, um
um valor especial que ninguém em nenhum outro lugar tem acesso. Então, se você entrar em avmakers.com.br/sala, você acha aí esse precinho especial para vocês ouvintes, que sempre vai estar atualizado aí conforme as promoções vigentes. Então não deixe de acessar, o link está na descrição do episódio também. Corre lá e garante o seu benefício. É isso aí, eles estão sempre trazendo novos cursos e atualizando os cursos já existentes, então não deixa passar. O AveMakers funciona no modelo de assinatura anual, então você assina e tem acesso a todo o conteúdo durante um ano. Então agora, nessa situação em que a gente está em casa, é um momento bacana para você se atualizar, para você estudar, para você abrir os seus horizontes, conhecendo novas plataformas, novas formas de trabalho. Então não perde essa oportunidade. Muito bem, bora pro episódio. Vamos nessa. A gente vai trocar essa ideia porque o Rafa se sentiu excluído, não participou da live, queria fazer um monte de perguntas, disse, vamos chamar elas pro sala? Eu disse, claro. Não, eu fiquei ali assistindo e confesso que às vezes dá uma agonia, né? Pra gente que tá acostumado a apresentar programa e a perguntar e a falar, né? A gente fica ali de espectador e fica morrendo de vontade de intervir e perguntar algumas coisas. Então a gente resolveu fazer... Bom, como a gente tem o nosso podcast, né, Mari? Vamos trazer pro podcast aqui também. Eu acho que o momento tá bom pra se falar, né? Muita coisa tá acontecendo. Quem tem acompanhado aí os assuntos sobre edição da EDT, dos ao vivos, tem visto aí que muita coisa tá acontecendo. A associação dos assistentes foi formada, existe um grupo de assistentes forte aí que tá crescendo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu queria muito, e acho que o ouvinte também tá querendo isso, ele tá vendo que a gente tá em casa aqui, a gente se conhece, eu também já trabalhei com a Ana, não trabalhei com a Fê, mas a gente já fez várias fazendas aí, a gente já meio que já conhecia a Fernanda, mas enfim, eu queria que vocês se apresentassem pro ouvinte, quem são vocês, o que vocês já fizeram, né, conta aí brevemente a carreira de vocês e o que vocês estão fazendo hoje. Vamos começar pela Fê. Fê Pacheco, conta aí pra gente o que você tem feito, então, e o que você já fez. Vamos lá. Eu sou formada em rádio e televisão e eu comecei na edição como assistente de pesquisa da Fazenda. Foi o meu primeiro trabalho, assim, na área. Foi através de uma amiga que fazia escola comigo e ela trabalhava na coordenação da pós-produção da Fazenda. Ela falou, Fê, o único jeito que eu tenho de te ajudar, assim, eu tava saindo da faculdade. Aí ela falou, o único jeito que eu tenho para te ajudar é se você fizer um curso de Avid, porque aqui a gente usa Avid. Aí isso foi em 2012 e eu fiz o curso de Avid para entrar lá. Então eu comecei lá na fazenda, eu fiz 3 fazendas seguidas, eu fiz Ídolos, eu fiz Batalha dos Confeiteiros, Batalha dos Cozinheiros, eu fui 3 anos editora na Record, no programa Hora do Faro. E na fazenda eu conheci uma grande amiga, que é a Maria Cláudia Guarato, que é montadora hoje, e que ela migrou, a gente se encontrava nesses realities que a gente fazia, e ela migrou para a série, para tentar montar a série longa. E a gente falava bastante, eu falei, eu tô afim também de tentar, queria que você me ajudasse. E aí ela estava com 2 trabalhos e chamaram ela para ser assistente num longa na Bossa Nova, chamado Além do Homem, que a montadora era a Isabelle Ratteri, que até já montou Central do Brasil. E aí chamaram a Maria Cláudia para essa vaga, que ela não pôde pegar, e me indicou. Então aí foi meu primeiro contato com série. E foi super curto, isso foi em 2017, 2018. E fiz um trabalho na Tangerina com a Tata Amaral, que foi o Sequestro Relâmpago, fiz Carcereiro, Sintonia, Democracia em Vertigem, Ninguém Tá Olhando. Hoje eu tô num projeto com o Marcinho Hashimoto, é uma série documental, mas por enquanto é isso que a gente tem, que pode ser assim, pode ser falado ainda, é um projeto que tá em andamento. Bastante coisa em pouco tempo, hein, em séries, né? Rolou bastante. Você falou que entrou em 2018, né? Foi. É porque esse que ela me indicou, assim, eu acho que foi 2017, mas como eu tava editora na Record, eu não fazia muita coisa, assim. Então, eu resolvi pedir demissão da Record em 2018, e aí eu me dediquei mesmo. Então, às vezes eu pegava 2, assim, pra conhecer a galera e conseguir me firmar ali, não precisar, porque eu gostava muito de fazer reality, eu faço até hoje, né? Eu fiz o The Circle e eu tinha feito um pra Endemol antes, que era o Vila Mix, então eu ainda circulo nesse meio, é uma coisa que eu gosto, mas eu foquei na série para me firmar um pouco mais como assistente.
Legal. E você, Ana, conta um pouco da sua história aí pra gente e o que você, até chegar aos dias atuais, o que você tem feito. Vamos lá. Tô na área faz 11, quase 12 anos. Comecei literalmente de paraquedas. Eu era subgerente de uma franquia de telefonias, pedi demissão porque eu estava extremamente infeliz, e enquanto eu recebi o seguro-desemprego, uma amiga comentou comigo que tinha uma vaga na produtora que ela trabalhava na central técnica, e ela achou que eu não aceitaria porque o cachê era bem baixo, o salário na época era bem baixo comparado ao que eu vinha ganhando, né? E eu topei na hora, assim, ela desacreditou e eu falei, quero trabalhar com isso com certeza. E aí eu fui fazer entrevista, passei, e aí fui aprendiz de central técnica, fazendo milhões de cópias. Chegou uma hora que eu falei, não tá legal mais, acho que eu já aprendi aqui. Vamos tentar outras coisas. E aí comecei a fuçar, assim. Comecei a brincar de editar. Comecei a sentar na ilha com os assistentes. Que na época a produtora fazia muita publicidade. Então tinha muito assistente rodando. E fui aprendendo a sincar. Fui aprendendo a exportar material. A fazer select. Me interessou profundamente, assim. Eu me achei. Pra mim era o meu paraíso, assim. Tudo aquilo. E aí eu tentei, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, o upgrade, né? De central pra assistência. Não rolou. A produtora estava terceirizando toda a parte de assistência e como eu era CLT, eles não me promoveram. E aí eu acabei saindo da produtora por isso, porque eu acho que o meu tempo já tinha acabado. Eu realmente queria transitar entre as áreas, queria conhecer mais. E aí saí, e aí eu comecei a trabalhar com assistência, assim. Mas como eu não tinha formação, foi meio que na experiência. Eu fui numa entrevista e falei que eu nunca tinha feito o trabalho efetivamente, mas que eu fazia no anonimato na outra produtora. E aí a coordenadora pediu pra eu mostrar o que eu sabia, inclusive a coordenadora é minha amiga até hoje, Gabriela Trama, e ela falou, nossa, você é super assistente, sim, não tem por que você ficar em dúvida não, vem trabalhar com a gente. E aí eu fiquei trabalhando lá, e aí nesse momento eu comecei a perceber o quanto se confunde um pouco as funções, porque eu trabalhava como assistente, mas eu já fazia um pré-edit de algumas coisas, depois eu comecei a editar algumas coisas. Na época a produtora fazia o programa Câmera em Ação da Record, e eu editava os blocos do programa já, mesmo como assistente. Enfim, trabalhei muita coisa. Depois disso, aí foi assistência em muitos outros projetos, né? Cinematográficos, de ficção e tudo mais. Fiz algumas publicidades. E aí eu parti pra ficção, assim. Aí depois que eu entrei na ficção, aí eu me achei de novo. Porque aí eu vi um outro mundo e me encantei profundamente. Eu fiz a Garota da Moto, foi como eu entrei, né, na ficção. A primeira temporada de Garota da Moto. Fiz a Secretária do Presidente pro Multishow, aí fiz Real Heroes na sequência, que é Fox. Fiz alguns longas-metragens pra Globo Filmes e pra Discovery. Basicamente é isso. A minha área sempre foi muito ficção. Eu fiz reality, né? A Fazenda, que eu acabei fazendo com o Rafa, que foi uma experiência incrível, também um outro mundo. Depois fiz o Me Poupe pra Band, com a Natália Arcuri. E é uma experiência bem enriquecedora fazer reality show, te abre um outro leque. E atualmente eu tô numa transição interna, assim. Acho que o isolamento me trouxe um momento de reflexão sobre os caminhos que eu quero tomar, porque eu já caminhei por muitas áreas, e acho que eu tô nesse momento centrando e tentando entender em que área eu quero seguir por mais tempo, em que área que eu quero só focar nesse momento. Olha, interessante, porque é realmente isso que a gente... Eu vou aproveitar o teu gancho, então, porque é disso que a gente quer falar hoje, né? A gente quer, pelo que os ouvintes puderam acompanhar e ouvir, a gente já sabia aqui, né? Mas agora vocês estão sabendo, as duas tiveram uma boa, larga experiência em assistência e, de certo modo, estão aí virando a chavinha, né? Que a gente fala, né? Que é um movimento difícil de se fazer. Quem já passou por isso sabe. Nem todo mundo, né, quer virar essa chavinha. Existe, inclusive, uma das bandeiras que a gente que tem se levantado aqui entre os assistentes nos grupos e nas lives é justamente a valorização de quem não quer fazer isso, né? Quem quer realmente permanecer, que não é o caso das duas, mas quem quer realmente permanecer com assistência, coisa que eu, enfim, até me tocou, porque, enfim, o ouvinte que já acompanha a gente faz um tempo já sabe um pouco da minha história, mas eu passei exatamente isso há 10 anos atrás, quando eu não conseguia fazer eu me sentia muito desvalorizado fazendo o que eu fazia, e nem passou pela minha cabeça continuar fazendo o que eu fazia, porque era muito desvalorizado, né? E aí eu queria saber de você, Ana, o que passa pela cabeça de um assistente, né? Na verdade, eu já nem te considero assistente. Pra mim, você já, até desde 2017 ali que eu te conheci, né? Teve até uma situação curiosa que eu não lembro se alguém faltou ou se precisou de mais mãos ali. Eu lembro que você sentou numa
numa ilha e saiu um VT, pronto. E eu falei, meu Deus, a menina já edita, né? Ela já podia estar aqui, ser uma das editoras, né? Como é que é isso, né? Como é que você tem lidado? Eu queria saber um pouco mais dessa sua crise, se você nos permite aí essa intromissão. Eu acho que talvez seja importante para outros editores que estejam... Mas é verdade, assim, tem muito editor começando, muita gente que nem assistente ainda, né? Que caminhos que você vê pela frente? Como é que tá passando por isso? Então, Rafa, a minha crise começou há alguns anos já, né? Eu tô em crise há alguns anos e é uma crise positiva, assim, que é literalmente o desconforto com o lugar em que se está, né? Na live da semana passada a gente abordou muito essa questão da desvalorização do assistente, que ele é literalmente tratado como um passageiro da pós, e não como uma profissão, e assistente é uma profissão extremamente importante e essencial no processo de qualquer pós-produção. Sem o assistente não há material, não vai pra frente, ele é o primeiro passo depois da gravação, né? Ele é o primeiro passo da pós-produção para que uma série, um filme, um reality show aconteça. É muito triste ver, mesmo com o passar dos anos, que ainda estamos nesse lugar de tratar o assistente como um passageiro da pós. Ele não é um profissional, ele não é tratado, não é remunerado como um profissional. A minha crise começou justamente observando isso, assim, quando eu comecei a tentar minha migração para edição, que eu já editava algumas coisas fora, porque daí eu comecei a correr meus próprios caminhos, porque eu comecei a ver o mercado muito fechado em quem já montava e as oportunidades eram muito menores do que quando eu comecei no audiovisual, que eu achava a transição muito mais fácil e o estímulo muito maior por parte dos montadores, porque eles viam no assistente um sucessor para quando ele não estivesse mais ali, um braço direito, um cara que ia correr com ele. E hoje eu vejo um distanciamento muito grande nisso, né? Nesse vamos apadrinhar, você lá na frente eu quero te ver como um cara que alcançou, que chegou e eu fiz parte dessa história. E eu comecei a fazer muitas edições por fora, né? Eu fui editora do Hospital São Camilo durante alguns anos, eu montava o institucional deles, de alguns outros canais de influenciadores ou de coaches, que foi a maneira que eu encontrei, porque eu já sabia que eu tinha uma capacidade de montagem, que eu tinha assim que amadurecer muito ainda a minha edição e afinar, isso tudo vem com o tempo e com a prática, que eu não estava adquirindo isso na minha profissão, no meu momento vigente em produtora, né? Então eu comecei a correr por fora, falar com pessoas, com empresas, fazer contatos, mostrar o meu trabalho, né? Montei um portfólio e através disso eu consegui trabalhos por fora da área. E depois de alguns anos eu já fui editora em algumas produtoras, já editei algumas coisas, videoclipes, já editei muita cena de muitos filmes e séries que estão aí, preview das séries, eu sempre me dispus porque é uma coisa que eu amo fazer. Mas chega uma hora que fica desgastante essa tentativa constante, sabe? Eu sinto um pouco que o mercado não enxerga, na maior parte dos assistentes, o potencial para editar, sabe? E você acha que fica um estigma, assim, por ter feito assistência há muito tempo, ou não tem nada a ver? Eu acredito que não, mas sabe uma coisa que eu demorei muito pra perceber, que é um fator ilusório que acontece muito, que as pessoas sempre te falam, mas você é tão bom nisso, por que você quer mudar? E durante muito tempo, isso me alimentou de uma forma positiva, assim, tipo, eu sou muito boa nisso. Só que isso, depois de um tempo, isso mascarou muito tempo o meu desejo de crescer e mascarou a não oportunidade que eu estava tendo. Ou seja, se eu sou muito bom nisso, mas eu quero crescer, eu tenho um breque, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não sou valorizada no que eu teoricamente sou muito boa, entende? Isso que você falou do distanciamento é uma coisa que eu vejo mesmo. Quando você disse, porque você entrou há 11, 12 anos no mercado, você falou, né? Eu entrei um pouquinho antes, que você falou até de central técnica, bateu meu coração mais forte aqui, que eu fui central também. É uma coisa que não existe mais, essa coisa de fazer cópia e tal. E realmente naquela época tinha essa coisa que, é certo, se eu colar ali naquele cara que tá montando, daqui a um tempo eu vou ser ele, né? Porque ele vai estar em outra produtora, né? Ele vai passar o bastão, vai parar de fazer e tal. E hoje em dia realmente, até discutimos nos ao vivos que parece que tá tendo um distanciamento, né? Tá ficando mais industrial a coisa, a produção, a escala aumentou. E, você fica naquela ala ali, 2 prédios pra frente tá o editor. Você nem vê a cara do sujeito às vezes, né? Principalmente em televisão, né? Exatamente.
exatamente. E foi justamente esse estreitamento, esse não estreitamento da transição, que me abriu um outro leque, que foi a finalização, porque eu comecei a perceber, acompanhando os finalizadores, que era de quem eu estava mais próxima, que tecnicamente eu era capaz de fazer aquilo, porque de tanto migrar e de tanto trabalhar na área, eu sempre fui muito curiosa, porque como eu não sou formada em rádio e TV, eu aprendi tudo na raça, eu sempre achei que eu tinha que dar um passo à frente de quem já vinha de uma faculdade, ou já estava trabalhando porque veio de um estágio, de algum outro curso de RTV. Então eu sempre tentava estar um passo à frente. E quando eu comecei a andar muito com finalizadores, eu comecei a perceber que eu estava ensinando para eles algumas coisas técnicas que eu pensei, por que eu não estou nessa posição, então? E aí eu comecei a migrar para finalização, porque foi uma brecha que eu achei entre o que eu já estava e o que eu queria, sabe? E aí eu fui migrando para finalização, porque foi uma porta que eu achei um distanciamento muito menor do que chegar na edição. E você tem feito trabalho de finalização? Sim, eu fiz bastante assistência, né, de finalização. E aí eu peguei alguns jobs como finalizadora, que é diferente, né? A finalização na ficção é diferente de finalização em reality, que eu não faço, porque o finalizador em reality, na verdade, ele fecha o corte, né? Ele não é igual um finalizador de ficção, que, na verdade, ele fica mais na parte burocrática, ele fica mais na parte de administrar todo o processo, né? Então, tem essa diferenciação também na nossa área. Mas pra amarrar aqui, a minha curiosidade você tem visto que a saída melhor pra você no momento, a sua crise agora é essa, se você vai pra finalização mesmo, ou se você, enfim, ainda tenta a edição, você não sabe pra que lado vai, ou tá se Sim, definindo, a pandemia tá te ajudando aí. A pandemia tá me trazendo essa balança, eu tô colocando na balança toda essa questão. Que não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho muito legal essa última observação que a Ana fez de finalizador, porque são duas funções que existem no reality e existe na série, mas tem papéis diferentes. Então, às vezes, quando a gente fala que a Ana vai ser assistente de finalização, fica meio confuso para reality, porque o finalizador é quem fecha o corte. Mas, enfim, a explicação foi dada aí. Sobre os caminhos traçados, eu vejo... É muita oportunidade, assim, de quem você trabalha. Nosso meio é feito de indicação e de como a gente também transita ali, os trabalhos que a gente consegue pegar. Eu tive a sorte de ter coordenadores que me ajudaram muito, que foi o Daniel Matias e a Ana Liz, nos realities, e que apostaram, às vezes, em mim mesmo, sabe? Pô, Fê, monta esse VT aqui para adiantar. Então, a gente percebe que o assistente precisa, sim, desse incentivo, né? A gente precisa que passe esses trabalhos para a gente e que o coordenador ou o finalizador consiga ver o que a gente é capaz de fazer. Porque se a gente não é visto, se a gente senta e fica ali no sync, fica ali na organização, a gente não sabe qual é o potencial criativo do assistente. Então, depende muito mesmo, assim, da oportunidade que nos é dada. No meu caso, eu tive essa oportunidade com o Dani Matias e com a Ana Liz, e tive essa oportunidade na Record de começar a editar. Agora eu tô nessa transição, eu passei para a série, e tô caminhando aí para começar a levantar. Quase sempre eu busco levantar cena quando eu pego uma série, sentar com o montador, perguntar o que achou, o que não achou. É muito complicado, assim, são funções muito diferentes. Eu valorizo muito o assistente de montagem de reality. É um assistente muito agilizado, um assistente que entende muito do software, né? A gente sempre precisa dar ali sugestões de efeitos, enfim. Então é um assistente muito... que sinca materiais que a gente nem imagina, né? Queria retomar o seguinte, primeiro um abraço para a MC, querida colega, também trabalhou junto comigo com a Ana na Garota da Moto. Eu trabalhei com ela também, hein? Mandar um beijão pra ela. MC. Fiz uma fazenda com ela, linda, muito gente boa. Todo mundo junto. Eu retomei o contato com a AMC na AMC. Curtiu essa, não? A Fê traz uma bagagem que parece que a gente não tá em 2020 no meio da pandemia, parece que a gente até passou a pandemia pela quantidade de experiência que ela teve em ficção. Acho muito legal, ela só esqueceu de citar o Todes nós. Tem Todes, tá. Teve outros. Porque é muita coisa, né, Fê? Mas eu achei muito legal o relato da Ana, dessa experiência com central técnica, inicialmente, e também com finalização. E isso me leva muito a 2009, ali, quando a Red entrou, quando começou essas mídias digitais, quando a gente parou de trabalhar com película nos projetos maiores, eu também senti que foi ali
que eu, como assistente, me senti cada vez mais distanciada dos montadores e montadoras, porque, vamos dizer, até 2011, por ali, era até 2013, talvez. Em 2013 eu senti muito esse baque. Os projetos me chamavam somente para dar entrada e saída, e eu ficava, nossa, e agora? E esse gap, sabe? Eu não vou ficar com o montador, com a montadora ao longo do processo? E a resposta era não, é muito caro ter você na ilha o tempo todo. Então a gente vai pegar o orçamento que a gente tem de colocar no ingest e no output, que você é imprescindível, e durante o trabalho do montador ou montadora vai ter que se virar sozinho. E claro, eventualmente pode chamar, mas aí é um extrinha ali e aqui. Eu sinto que isso começou, para mim, na minha história, barrou em 2013, a permanência do assistente na ilha. A outra coisa que eu ia comentar sobre isso da nossa transição quando assistentes, quando a gente está fazendo uma assistência e está sendo bem remunerado, está feliz, sabe, está dando resultado, eu acho que está tudo bem se manter na assistência. A partir de um certo momento que você percebe que seu trabalho não é mais valorizado, e a gente fala isso no sentido de financeiro mesmo, você começa a avaliar também, né, se vale a pena permanecer na assistência. Eu acho que um assistente, sendo bem remunerado, ele fica feliz na assistência. E claro, eventualmente sente o chamado de, agora cansei disso, sabe, quero ir para navegar em outros mares, já aprendi um bocado aqui atrás, né, aqui na cozinha, como eu gosto de falar. Queria perguntar para Ana sobre essa coisa da finalização, porque é uma coisa que eu nunca, como assistente, fiz. Nunca me senti migrando para finalização, desconheço o que seria isso, um assistente que migra para finalização. E lembrar isso, assim, que um assistente bem remunerado é um assistente feliz. E tá fazendo uma escola que pode se tornar um grande montador, montadora, ou se não, tá fazendo uma escola que pode tutoriar outros assistentes para continuar dando prosseguimento a essa função tão necessária para todos os projetos de montagem, né? Minha migração, na verdade, foi como em todo o meu processo de assistência. Eu sempre fui muito curiosa, muito em tudo, assim, em saber planilha, em saber todos os processos, sai de onde, vai para onde, quem recebe. E eu sempre fiz muito isso, porque tem quero lembrar a palavra agora, que é quando você reutiliza uma função para outra. Que o assistente, geralmente, um finalizador não tem um assistente, então o assistente de montagem acaba fazendo essa assistência sem ser remunerado por isso, justamente porque ele acompanha todo o processo. Em tese, na ficção e no cinema, o assistente ele tá em todo o processo, desde que chega o material até quando esse material vai de fato, né, pro online. É acúmulo de função isso, Ana? É acúmulo de função, é isso que eu queria dizer. Era essa palavra que eu queria encontrar. Que é você reutilizar uma função para outras e sempre com um discurso de, mas é pro seu conhecimento, pro seu crescimento. Até um certo ponto eu concordo com isso. Cresci muito fazendo essa ponte e entendendo dos processos, tanto técnico quanto na prática, mas chegou um momento em que eu pude acompanhar de fato a função de assistente ou de finalizador e perceber que eu já fazia aquilo sendo assistente de montagem e que eles ganhavam bem mais que eu. Então isso foi um gatilho para mim que me causou no momento uma grande revolta, porque eu acho extremamente injusto, que mesmo eu entendendo que eu cresci, que eu aprendi muitas coisas, que pra mim foi muito importante, mas eu aprendi a partir da minha curiosidade e da minha disponibilidade em estar presente nos processos, que eu acredito que conhecimento literalmente é algo que ninguém tira de você, aí você decide o que faz com ele. E aí eu comecei a perceber isso, assim, de estar em projetos como assistente de montagem e saber tecnicamente mais do que o finalizador, por exemplo. De saber mais software, de saber mais processos, de ensinar o assistente de finalização como ele faria aquele processo. E aí eu me perguntei, eu falei, poxa vida, não me colocando nem acima nem abaixo, eu acho que num pensamento bem plano, o que eu me questionei foi, por que não sou eu que estou lá? Por que não sou eu a contratada? Já estou preparada para isso, né? Já estou preparada para isso. Foi vendo o que eu estava fazendo naquele processo que eu percebi que eu já estava pronta e nem tinha me tocado. E que eu poderia estar ganhando mais pelo que eu já fazia, ganhando menos. Sendo mais valorizada, né? Exatamente. E você, Fê, como é que foi pra você pensar? Você falou aí da MC, né? Nossa colega aí, mandar um beijo pra ela, que te deu essa oportunidade. Você já tava pensando em algo do tipo? Você passou por essa crise que a Ana passou? Ou não deu tempo da crise vir, mas a oportunidade apareceu e você foi atrás? Você já tinha pensado em outros caminhos ou não era isso mesmo que você queria? Eu não tinha pensado. Na época eu já tava editando em
reality. Na verdade, estava na Record, né, como editora CLT, mas quando a MC falava com empolgação, assim, e contava dos processos, eu fiquei interessada e eu falei, putz, eu quero fazer também. Aí ela falou, foi até a MC também montava reality, ela falou, eu dei um passo para trás para entrar, que eu voltei a ser assistente, eu tô agora fazendo um trabalho de assistente para conseguir estar nesse mercado. Eu falei, não me importo também, vamos encarar a assistência. E na época eu não sabia que realmente faz toda a diferença. É impossível você, com a experiência assim que eu tinha, não é impossível para outras pessoas que detêm o conhecimento ali de série longa, mas na minha realidade não dava para chegar sendo montadora. Então foi uma coisa que eu sinto um pouco de falta agora que eu tô na série, que a gente veio, e é isso, veio com um sonho de sim, claro, se tornar montador de série longa. E muitas vezes num projeto o assistente de montagem tá fechado na ilha dele, sincando, organizando o projeto, atendendo demanda do finalizador, e nem sempre consegue tirar o tempo dele para aprender ali, sentado do lado do mestre ali, né, sentado do lado do montador e entender dos processos. Então ficou esse sonho assim, mas eu consigo muitas vezes sentar, mas acho que a sobrecarga atrapalha muito, e não sou só eu, isso é a opinião praticamente unânime dos assistentes. A gente fica fechado numa ilha, e fechado numa ilha, a gente não sabe as decisões que o montador toma quando ele tá ali montando o episódio dele, a gente não sabe as dificuldades que ele encontra. A gente chegou a comentar até, um montador super renomado, conhecido, como é que será que ele pega um material? Será que ele pega e sai montando já e vai, sabe tudo? Quando a gente senta ali, a gente vê que eles têm dificuldade, sabe? Mas a gente tem que estar junto para entender. Isso aqui, eu já peguei várias cenas que eu falo, não tá montando, não tá legal. Às vezes eu falo, não sei o que fazer, não sei que caminho tomar, e eu fico ansiosa para ver o que o montador vai fazer, o que ele vai me falar. Então essa troca é muito importante, né? Eu acho que a série tem muita coisa, assim, que não tinha no reality. Eu vou até falar uma coisa aqui que eu achei engraçado, eu achei diferente, assim, do que acontecia, mas na série é muito comum o montador escolher uma imagem, né, tem vários takes ali, ele escolhe uma imagem de um take e o som do outro, né, ele dubla. E eu falava, poxa, eu escolhi o que era melhor áudio, melhor som, mas ele não, sabe, ele tem esse olhar do personagem é mais legal nesse take, mas o áudio dele é melhor nesse. Então são coisas que você aprende ali na prática, sentando do lado do montador. E trancando um assistente na ilha, você não tá dando abertura, você tá criando um gap. Formando, aí né? Não tá formando. Exato. Me parece que são mundos bem diferentes, né? Você tá vendo isso, tá falando disso, mas quanto mais eu ouço falar, enfim, na edição eu vi isso pra publicidade já, mas eu fico imaginando, né, nessa coisa da assistência da TV e da assistência de cinema, assim, né? Interessante muito mesmo. Eu acho, a Mari tinha falado um negócio que eu concordo super, que a assistência tem pontos em comum, sim, que a gente, né, Mari falou, que é o ingeste do material, que é o sync, a organização e o export. Isso vale para a assistência de reality, isso vale para assistência de série, isso vale para assistência de publiça, mas tem outras vertentes aí que cada segmento tem uma demanda, né? Eu posso dar um exemplo aqui de uma publiça que eu fiz? Por favor. Claro. Uma única publiça que eu fiz era um carro da Chevrolet que eles já tinham mapeado quem seriam os possíveis compradores desse carro. Eram 120 homens. O ator fez a propaganda do carro, mas ele gravou 120 nomes. Oi, José Carlos. Bababababam. Oi, Roberto. Bababababam. Meu trabalho como assistente era fazer 120 versões daquela publicidade. É uma demanda que eu não vou ter na série. Então, eu não sei qual é a demanda de publicidade. Estou dando um exemplo que foi a única publicidade que eu peguei, mas enfim, eu sei que as demandas são diferentes. Então, é nesse sentido que eu falo que a gente tem funções, a gente tem um pilar ali da assistência que é igual, mas cada segmento segue para um lado, assim. Pois é, a gente
ouvi muito isso, né, nas reuniões que a gente fez aqui, da associação, que a gente participou aqui com a MC também, né, junto com os representantes aí a gente foi com a diretoria da MC convidado por vocês ali pra conversar, e teve os ao vivo, já rolou tanta conversa que eu nem sei o que rolou aonde, sabe? Então fica meio confuso na minha cabeça. A Fer fez uma referência a um call que a gente teve hoje, de tarde. Ah, eu achei que tava até falando cara, a gente tá do outro falando que eu muito, a participei. pandemia só tá fazendo unir aqui a gente. Tá sensacional isso. E a gente super troca ideia, assim, eu e a Mari também, pra entender, porque como a Mari teve essa transição de assistente pra montadora, eu sempre pergunto, eu tenho crises mesmo, eu falo, Mari, você acha que é isso? Você acha que não é? Eu dou uma ligada, assim, pra ela pra chorar e saber... E eu adoro. Não pra assim. chorar, porque eu não quero ninguém chorando, mas eu adoro poder trocar ideia, né? Tu não é a única que eu falo não, Fer, não sinta ciúmes. E eu acho que essa é a grande riqueza, sabe, do nosso meio, sabe? Da gente poder pegar na mão de alguém, não agora, pegar na mão e dizer, calma, vem comigo, vou te dizer uns negócios, sabe? Eu passei, acho que assim, isso eu acho que é uma riqueza que, eu não sei como é que isso funciona no set de filmagem, mas na pós é muito assim, cara. A gente vê alguém e essa pessoa é massa, tu vê que, chega aqui, cara, sabe? Tipo, a pessoa... Você vê que a pessoa é engajada, você vê ela, você se vê na outra pessoa e você puxa ela pra você. Eu passei por isso, assim. Isso é importante. Eu isso tanto é muito já importante. fiz isso como passei por isso e assim, é engraçado que como não dói pra quem faz e pra quem recebe, é maravilhoso. É muito bom, né? E eu bato nessa tecla na Fê, assim, sabe? Bastante nessas conversas que, tipo, pensa que tu também é essa pessoa que vai estar tutoriando outras, sabe? A gente tá criando escolas. Não ache que é de graça, não. Vai ter troco, tem que passar pra frente. Assim, é isso, é passar a bola, passar o conhecimento, que também faz parte do papel aqui do Sala de Edição, né, Rafa? Sim. O montador puxar ali o assistente, eu acho que é fundamental. Falta esse espaço ali na ilha, então, se a gente não consegue resolver agora de imediato, criando novos jeitos ali do assistente trabalhar, a gente consegue pequenas brechas ali pro assistente sentar com o montador, assim, e falar, putz, vem aqui rapidinho. Às vezes, eu sei que às vezes eu pego trabalhos e às vezes eu levanto 5 cenas, por exemplo, de um episódio, e é pouco. Mas eu sei dar exemplos, assim, das 5 cenas, eu sei te dar exemplos de coisa que eu aprendi, assim, tira um frame aqui que o soco vai ficar mais rápido. Aprendi com a Helena Maura, aprendi com a Fê Krumer. Olha o olhar aqui, porque deu uma outra intenção numa cena. Então, tipo, às vezes parece que é pouco e pro assistente nossa, eu aprendi um negócio aqui e você quer aplicar em tudo, você quer treinar, você precisa da prática. E você precisa de alguém ali te falando, faz assim que é legal, faz... E parece pouquinho, mas esse pouquinho já dá um super gás, assim, dá vontade. E, enfim, é importante que se sente, mesmo que hoje em dia seja pouco, esse pouco faz diferença. Tomara que não acabe e que aumente. Entrei num túnel do tempo certeza. aqui. E fico feliz de você tá sendo aí... A Fê foi listando os nomes aí, né, Mari? Ela tá bem cercada ali, hein, de montadores, né? Parabéns, eu ia falar Fê, que entrei num túnel do tempo, Rafa, porque eu tive essa relação muito legal também com o Gustavo Gianni, que a gente já entrevistou aqui no Sala. Foi muito legal. E foi, até com a Mari, a gente fez o Todes juntas, né, Mari? E tava meio apertado, assim, mas eu lembro de uma cena que eu montei também e que ela já tinha montado. Ela falou, mas eu tô corrida, vai ter que remontar, porque não ficou legal. Ela falou, você pode fazer? Eu fiz e ela super elogiou, ela fez, ficou muito legal. Putz, você começou de um outro jeito que eu não tinha começado. Então, tudo isso, o assistente ele leva o elogio para casa, sabe? Dá esse ânimo, assim. O montador, realmente, ele dá esse ânimo pro assistente que quer ser montador, né? Claro que temos que contemplar os assistentes também que querem ser assistentes, mas é muito gostoso, assim, você estar do lado do montador que te puxa. Pois é, eu ouvindo você, eu vejo que isso, sei lá, me soa muito diferente mesmo até nesse ponto, né? E eu queria entender de vocês, como eu disse, a gente tava falando nesses 1 milhão de lives e conversas, me parece que realmente existe a formação, o assistente é um assistente, mas muda muito, né? Se ele é um assistente no reality, se ele é um assistente na publicidade, se ele é um assistente no longas e séries, né? Eu fico ouvindo você falar, nossa, que super interessante, que legal, Só que, pelo que eu me lembro, sabe, em
publicidade não foi tão assim comigo. E, pelo que eu vi até, enfim, não só a Ana, mas outras colegas e colegas que estiveram lá na Fazenda e tantos outros trabalhos em televisão, principalmente comigo, é menos ainda, né? E existe uma diferença muito grande de tratamento, né, pro assistente em cada uma dessas áreas, ao ponto de se chegar nisso que a gente estava conversando com a Ana, de realmente ficar distante, né? Eu queria ouvir um pouco da Ana sobre isso, a Ana que também já trabalhou aí em alguns segmentos, né? Você acha que é isso mesmo, Ana? Existe... o que eu sinto é que você é muito bem tratado um do lado e às vezes muito mal tratado do outro, né? Acontece bastante. Só queria fazer um adendo antes, que vocês falaram super aí, todos os três da MC, e eu não vou deixar de falar da MC também, porque Maria Cláudia Garato é sucesso, né? Então falarei de Maria Cláudia porque eu acompanhei, eu trabalhei com ela no momento em que ela estava começando essa transição de fato, assim. A gente foi assistente juntas num projeto de montagem, ela já estava com essa mentalidade de eu estou fazendo assistência aqui porque eu quero ser montadora desse segmento, que é a ficção. E a gente fez uns 2 projetos em que ela era tanto assistente de montagem quanto de finalização, e aí no último projeto que a gente fez, ela já estava muito ciente do que ela queria, assim. E a gente sempre torceu uma muito pela outra, se apoiou muito nos projetos que a gente estava, porque em geral a gente estava sempre em 2 projetos, o que dá uma sobrecarga muito grande. E nesse último que a gente fez como assistente juntas, ela já estava montando, levantando cenas para um longa muito interessante, e ela me mostrava as cenas, a gente acabava conversando bastante sobre as cenas que ela estava montando, e sempre foi uma pessoa que eu torci muito, porque ela tem um talento, assim, e uma generosidade muito grande em tudo que ela faz. E no projeto seguinte foi muito interessante, porque ela falou pra mim, eu não aceito mais job como assistente, mesmo que eu fique um tempo sem trabalho, é minha decisão, é o que eu quero pra minha vida, é o que eu amo fazer e eu sou capaz de fazer. E no projeto seguinte que a gente fez juntas, eu estava como assistente e ela já era montadora, eu estava como assistente de finalização e ela já estava editando. E pra mim foi muito interessante ver e me deu um gás, porque ela sempre me motivou muito se joga, você já é finalizadora, vai fazer o que você quer, você é capaz, vai mesmo, corre atrás que você vai conseguir. Quando eu vi ela alcançando aquilo, quando eu a via alcançando aquilo que ela almejou e ter acompanhado esse processo dela de determinação de ir atrás, eu fiquei extremamente feliz. Me deu um gás a mais, assim, pra continuar tentando a minha viradinha de chave, porque eu vi que era possível e que acontecia, sabe? Então, MC... Você é ninja, mano. Tô quase mandando o link da nossa gravação pra ela aqui, pra ela participar, assim, ela não vai entender coisa nenhuma. O Rafa vai me matar, porque vai dar uma bagunça nos áudios. MC, eu vou te mandar o link. Mas eu fiquei pensando aqui, por que a gente não chamou ela pra estar aqui, né? Vou mandar o link do chat pra ela, vamos deixar ela cair de paraquedas aqui, pode ela ser? É um ótimo exemplo de sucesso na transição, que eu acompanhei de perto e fiquei extremamente feliz, fiquei super emocionada quando ela me contou que tinha fechado edição, e ela tava também muito feliz, e foi muito bom acompanhar esse processo e ver que é possível, que ela foi perseverante, viu? Ela bateu na tecla mesmo e acreditou e aconteceu. Eu acho, Rafa, que tem um pouquinho essa coisa do reality migrar pra... Eu não sei como que o editor de reality é visto, assim, né? Tem essa coisa do criativo, da história, da construção de personagem. Então, eu acho que é isso. É muito guerreiro, assim, você sair do reality e montar uma série. Você tem que estudar bastante, você tem que entender muito, assim, de narrativa, sabe? Eu acho bem legal. Pois é, e é isso que eu queria, que eu quis puxar um pouco, e até na questão eu acho que tem dos dois, enfim, é uma discussão muito interessante, porque tem os dois tratamentos pros assistentes e da edição, quer dizer, você pode ser um assistente e de repente, como aconteceu com a Fê, né, virou editora na própria televisão, quer dizer, era assistente e virou editora, aí voltou pra assistência mais no cinema, e acho que tá, né, nessa transição entre assistência e já talvez montar um capítulo ou outro, né, se eu não me engano é isso, né, ou você já tá como montadora mesmo de alguma série? Não. Na verdade, antes da pandemia eu tinha tava negociando aí a primeira série que eu ia montar, mas então, veio... mas tá nesse momento, tá virando uma outra chavinha, uma segunda chave aí. Sim. Né? Quer dizer, e aí eu tinha jogado a pergunta pra Ana, que eu queria ouvir mais, que você abriu esse parênteses pra MC, mas como é que é pra você? Teve isso também, de você sentir esse preconceito quando você migrou pra ficção, por exemplo? Eu comecei na ficção, né? Eu entrei já no cenário da ficção, que tem uma outra metodologia, tem um outro... séries de ficção, tem... pelo menos na maioria que eu trabalhei, assim...
sei lá, para cada montador tem um assistente, geralmente, sei lá, assim, 4 montadores tem 3 assistentes de montagem, e é diferente, a abordagem é diferente, e eu sentia que quando vinha alguma assistente que só tinha feito reality ou publicidade, eles tinham uma outra visão também e um outro tratamento, porque em reality, pelo menos nos que eu fiz, o assistente ele não faz sync, por exemplo, na Fazenda o assistente não faz sync, só se deu alguma coisa muito errada, porque esse material ele já vem syncado, né, ele faz mais uma parte de select, então teve alguns assistentes que eu trabalhei de reality que nunca tinham syncado o material, e não tem problema nenhum não ter syncado o material, porque eles sabiam outras coisas que eu não sabia, por exemplo, então acabou agregando. Mas eu percebi muito, assim, quando vinha, por exemplo, alguém, sempre tem um pé atrás de o que essa pessoa sabe exatamente fazer, porque eu não sei, eu sinto que na ficção tem um pouco de preconceito, sim, com quem faz reality, com quem começou no reality, como se fosse um trabalho inferior. Vou usar essa palavra porque foi o que eu entendi no momento que isso aconteceu, assim, de que é um pouco inferior. E a galera da publicidade é tratada como elite, né? Normalmente um assistente de publicidade ganha 3 vezes mais do que um assistente de ficção. Então já tem um desequilíbrio bem grande. Rafa, posso fazer só um parênteses? Claro, manda ver. Eu acho que às vezes tem, sim, pode existir esse preconceito do assistente de reality pro assistente de série, mas eu falo para todos os assistentes de reality que eu conheço, que não são poucos, que assistente de reality é ninja, assim, sabe? Ele já passou pela guerra ali, já sincou coisas que, meu Deus do céu, não tem o áudio volta quando bem entende, é câmera que é muita coisa, assim, 40 canais de áudio, GoPro, drone, HDR, mais as 750 ENGs que botam lá. Então, o assistente de reality está pronto para encarar uma série, sim, e... Totalmente, eu concordo plenamente. Eu caí no reality e eu fiquei perdida. Eu acho que se ele sente que tem um preconceito, ele mesmo tem que ir lá e bater de frente, procurar onde estão. Se ele quer migrar, claro, para a série, porque não quero diminuir o reality, eu gosto de fazer e faço. Mas se é um desejo de migrar para a série, se o cachê na série tá melhor, se, enfim, tem oportunidades que ele acha que tá melhor, ele deve procurar ali o grupo, procurar pessoas que ele conhece, mandar mensagem, falar, gente, como é que eu faço? Porque ele vai saber fazer. Qualidade assim, no trabalho, eu sei que vai ter, sabe? Eu achei interessante isso. Eu concordo com você. Eu sou desse time também, tanto que basicamente eu acabei voltando, o ouvinte já tá cansado até de ouvir eu dizer isso, mas eu voltei da televisão depois de 10 anos pra publicidade, justamente por isso, sem esconder nada de ninguém, assim, não teve, porque eu amo a publicidade, porque realmente eu senti que, cara, tava vendo um desrespeito, um sucateamento, desvalorização mesmo, cachês congelados e tal, então eu acho que é muito válido mesmo, e eu sinto pena um pouco, porque eu gosto, por exemplo, eu particularmente falando, eu gosto de televisão, de broadcast, essa coisa da radiodifusão. Eu adoro isso. Programas diários, semanais e tal. Eu amo. Mas, enfim, por conta da necessidade, a gente vai em busca de outras coisas, né? E eu fico pensando, será que na posição do assistente é mais difícil isso, né? Como a própria Ana estava falando, assim, nem sempre a gente... não é uma coisa certa, né? Não é uma coisa que, se eu fizer direito, eu vou ser promovido. Parece que se você fizer direito, você vai... Olha, não vamos tirar esse cara daqui porque ele tá fazendo muito bem. Senão a gente não vai conseguir achar outro assistente que vai fazer tão bem quanto ele. Então, ao contrário, se você fizer muito bem, você vai ficar congelado ali. A não ser que você cruze alguma pessoa, como vocês falaram da MC, né? E eu tive as minhas pessoas também que interrompam, que interfiram nesse processo, né? Eu acho, sei lá, é triste eu falar disso, mas realmente isso cateou demais, assim. Tá uma coisa muito largada, né? Cada vez trabalhando mais, com menos... Acho que talvez seja um reflexo até do modelo econômico da comunicação, né? Que tá acontecendo, que o dinheiro tá migrando da TV para as mídias sociais, né? E as grandes empresas de streaming investindo altos dinheiros, né? Nas produções e tal. Mas, enfim, eu concordo com você. Eu acho que, no fim das contas, é um movimento que os profissionais, não só os editores ou
os assistentes, todos os outros também, né, tem que fazer em busca de, olha, não tá pagando bem aqui, cara, não adianta dar murro e ponta de faca, sacou? Como a própria Ana falou até numa conversa paralela aqui, tudo tem um limite, né? Quando você sente que você passou do limite, não adianta, né? Eu acho que é mais fácil procurar outro mercado e tentar ver pessoas que te valorizam do que tentar bater na mesa e falar, vocês têm que me valorizar porque eu sou bom, porque eu aquilo, eu isso, eu churiço. Enfim, até umas coisas que estão rolando, né? De discussão entre os ali na própria associação. Pois é, eu ia falar sobre isso. Da coisa... Diga, então fale. Eu ia falar sobre isso. Não, todos falamos pra caramba, é pra isso que estamos aqui. Eu convidei a MC pra conversa, desculpem. Ela tem direito de retaliação aqui, retratação, ela tem direito de resposta. Daqui a pouco acho que ela vai entrar. Seguinte, legal. Eu tenho essa impressão que, por exemplo, pra gente montar, seja uma publicidade, claro, quando tem som direto, principalmente, pra qualquer pessoa montar, a gente precisa do assistente. O assistente, ele pode ficar fazendo realmente só a cozinha, que na verdade não é só, é tudo. É o essencial. E a gente estava falando em algum momento sobre ter os acessórios, né? Que a pessoa vai, mas eu, num projeto que permite... Olha só, entrou MC Guará. Olha aí, que beleza. A mais famosa do podcast chegou. Bem-vinda, MC. Você foi requerida, MC. Tudo bem com você? O tema é sororidade. Tudo bem, gente? Uma salva de palmas, MC. MC, vamos apresentar aqui pro pessoal Maria Cláudia Guarato, editora aí. Explica um pouquinho quem você é. A gente já falou tanto de você que tá todo mundo já sabendo, que os ouvintes já passamos seu currículo completo aqui. Eu não sei o que faltou agora. Tudo bom, Rafa? Tudo bem com você? Tudo bem por aqui. Legal, muito feliz de ter você aqui no podcast. Minha orelha começou a arder aqui, aí eu senti que estavam falando de mim. A MC tava com a orelha ardendo lá, e aí eu disse, MC, é nóis, estamos aqui falando de você. E não era só a Fer, não era só a Ana, não era só eu, era todos nós, o Rafa também, bicho. Aí disse, cara, vamos chamar essa figura aí, porque ela só faz agregar aqui. Primeiro, eu queria dizer que é maior prazer participar do podcast, que eu sou super fã, eu escuto todos os episódios, então muito legal. Na hora que a Mari falou, explicou porque que minha orelha tava ardendo, eu falei, não, na hora, vamos conversar. Legal. Ô, MC, a gente tá falando aqui, a gente tá num papo, acho que a Mari deve ter te adiantado, mas é um papo sobre assistência de edição, né? Os caminhos que a assistência de edição dá, e a gente viu aí a tua generosidade, a tua... Enfim, foi bem surpreendente, assim, eu já te conhecia, não te conhecia tanto, né, mas muito bacana o que você fez ali com a Fernanda Pacheco, né, as portas que você abriu pra ela, e também os contatos que você já teve com a Ana, também os apoios que você já deu com a Ana tava falando agora há pouco mesmo sobre os incentivos, né, que você tem dado aí. A senhorita está bem na fita aqui, hein, as pessoas estão falando bem de você mesmo sem você saber. Parabéns aí pela sua atitude. Rainha da sororidade. A MC é a rainha da transição, inclusive. Olha aí, gostei do título, hein, Rainha da Transição. Rainha da transição. É verdade esse bilhete, MC? É verdade esse bilhete. Como é que você enxerga a importância desses movimentos e a importância do montador, do editor, apoiar esses movimentos aí? Cara, eu acho o montador tem um papel fundamental, né? De ajudar o assistente que tem a intenção de ascender, né? Quando eu fui pra ficção, eu já trabalhava como editora, né? Como montadora, mas eu sempre quis ir pra ficção, então eu dei passos pra trás, né? Eu fui pra assistência pra aprender como é trabalhar com ficção e tive muita sorte de encontrar grandes mestres, né? Que me incentivaram e que me ajudaram muito, que me orientaram. E, é fundamental você passar pela assistência antes de se tornar um montador mesmo, né? Eu acabei aprendendo isso até com uma certa arrogância que eu fui, porque eu falava, eu já edito, né? Eu faço reality show, por que eu tenho que ir pra assistência, né? E sendo assistente, eu pude aprender muita teoria de ficção, muita construção de narrativa que é diferente do reality show. MC, só pra dar uma claquete pessoal, conta aí as séries que você já montou, por favor, só pra o pessoal ficar feliz. Eu ia procurar tua IMDb aqui, não deu tempo. De série que eu montei
montei Garota da Moto, montei Onisciente, da Netflix, montei Hard, pra HBO. A última que eu fiz agora ainda tá em pós-produção, que é a Cidade Invisível, que é pra Netflix, lá na Pródigo. Montei uma pro Canal Brasil que chama... Senhor, sumiu o nome da série. Colônia. Bom esse nome. Senhor, sumiu o nome da série. Colônia, que faz tanto tempo e não estreou ainda. Colônia pro Canal Brasil. E tamo aí, né? O mercado tava super aquecido, mas o coronavírus chegou e acabou com a gente. Ah, mas vai voltar, se Deus quiser, vai tudo voltar à normalidade, é questão de tempo. Não, só ter paciência. A nossa conversa aqui, MC, olha só, eu faço isso sempre, né? A gente trabalhou na Garota da Moto, eu sempre fazia isso, porque eu acho que eu ficava pensando na Ana Cardoso, cara, não sei. É muito amor, Mário, eu entendo, é difícil esquecer, me tirar da cabeça é complicado, eu entendo. Mas a conversa, MC, foi muito assim, pensando na questão da transição. Transição não somente, a gente tá falando sobre assistentes que gostariam de permanecer na assistência, a importância de ter bons assistentes com larga experiência. A gente está falando da transição do assistente para a montagem, e aí você foi supracitada. E também da coisa do assistente que vai também para a área de finalização, que eu também não sabia que tu tinha andado por esses mares. Na verdade, quando eu migrei para ficção, eu fui como assistente de finalização. Minha primeira assistência foi assistente de finalização. Foi ótimo, porque eu queria experimentar uma coisa diferente, eu tava um pouco cansada das edições, tava meio na dúvida se eu mudava de área. E aí eu experimentei a finalização, vi de fato que eu não gostava, que eu preferia ir pra montagem mesmo, mas foi bom porque também me deu uma outra bagagem que também acrescenta na montagem, né? Quando você monta já pensando nas etapas da finalização. E isso foi legal também. Total, favorecendo, né? Favorecendo, entendendo o cronograma, entendendo as entregas, entendendo o que cada coisa representa, pois é, né? E aí, assim, eu cito também a Helena Maura, porque ela também foi finalizadora e ela falava muito ela fala, né? Quando ela trabalha, ela fala, já vou fazer desse jeito, porque lá na finalização vai facilitar a organização dela. Então também assimilei muita coisa do trabalho dela e usei o que eu vivenciei com a Branca, que é uma finalizadora, a Branca Arruda, Branca Bueno, que é maravilhosa. Eu assimilei bastante coisa ali com ela também e trago isso na minha organização hoje. E quando eu monto, penso em algumas etapas para frente. Só para contextualizar, a MC que chegou agora, a gente está tentando entender os caminhos da assistência nessa pauta de hoje. E Rafa, fica tranquilo que eu segurei a mão aqui, eu não vou mandar o link para Helena Maura, porque eu sei que tem complicações, o nosso editor vai... Eu imaginei, eu só tô te dando esse alerta, esse alento, fica tranquilo, calma, porque se a Helena Maura entrar, esse podcast vai levar tipo 70 mil horas, vai ser... Vai derrubar. A gente pode guardar... Pelo amor de Deus, né, gente, a Helena Maura tá entre nós, merece um episódio só pra ela, né? Não que Ana, Fernanda e MC também não mereçam, mas é que a MC, o ouvinte que tá nos ouvindo desde o princípio viu, a gente pode contar, eu acho que passou de 12 vezes que ela foi citada. Então eu não consegui segurar aqui. Era uma necessidade. Não, foi super bola dentro. Enfim, eu tô felizão aqui, porque a gente realmente se reencontrou, né, uns tempos atrás, lá numa assembleia, né, MC? Foi, uma surpresa legal. E eu falei, pô, que legal. E assim, quer dizer, você também tinha feito uma transição, nós dois que viemos de TV, né? Então eu fiquei muito feliz mesmo de ver, assim. Eu confesso que eu fico feliz por todas vocês, porque só a Mari Becker, que eu conheci mais recentemente mesmo, e a Fê agora, mas já vim ouvindo falar dela, né? É muito bacana ver essa evolução e de como vocês se ajudam, a gente se ajuda, né? E todo mundo acaba crescendo, né? Às vezes um dispara um pouco mais, né? A Fê Pacheco aí acabou passando todo mundo aí, né? Já tá lá, já tá nas séries, nos longas, eu gostei muito, foi meteórica a subida dela. Mas enfim, o importante é todo mundo se carregar, né? Tá caminhando junto, isso é muito bonito de se ver. Rafa, eu acho que os assistentes se juntaram para isso, porque do mesmo jeito que eu falei que é muito importante que o montador dê a mão, assim, e abra espaço para o assistente se tornar montador, é muito importante os assistentes se unirem antes até de tudo, primeira coisa.
porque é junto que a gente consegue melhorar ali o que tá de sobrecarga, o que a gente acha que não tá legal, o que de cachê pode conversar. E isso vale para tudo, né? Vale para me ajudar a virar montadora, vale para eu me manter assistente, vale para eu me ajudar a ir para finalização. Quem tá ali no dia a dia com a gente é quem dá a mão e a união faz a força, né? É uma coisa que realmente está fazendo diferença. O grupo de assistente está fazendo diferença pra gente. E é uma galera que tá, enfim, não quero parecer, né, babaca, de tipo, o cara que acha que tá acima de vocês, né, dos assistentes e tal, mas foi o que eu falei, eu volto 10 anos, volto nesse túnel que a Mari também voltou, e me dá uma certa agonia de ver que a galera tá passando pela mesma coisa que eu passei há 11 anos atrás, e o problema continua, saca? Não pode, né? A gente... É muito bonito ver essa reunião de vocês todos e esse movimento, né, de união, porque é realmente só quando tiver esse movimento que vai parar de cada um ficar brigando sozinho, né, contra a maré, e a gente vai, digo a gente porque é a pós-produção, né, a gente vai pra frente e vai conseguir salvar todo mundo, né, e deixar todo mundo equiparado ali, não deixar ninguém pra trás sendo arrastado, né. Esse é o belíssimo papel das associações, né, e também das associações oficiais com o CNPJ e as associações não tão oficiais como a gente vê que hoje os assistentes estão conseguindo se ligar, né, para poder conversar e ver que as dores são as mesmas, assim como nas assistências, nos grupos de associações de montagem, né. Eu só queria ser anfitriã, eu convidei a MC correndo aqui, eu não sei se ela tá no meio do jantar dela, tá convidada a permanecer com a gente também, se precisar bater em retirada, fica à vontade, MC. Não, eu super agradeço o convite, não tava fazendo nada, tava fazendo vários nadas aqui em casa, se não for atrapalhar, eu fico feliz de fazer parte do bate-papo aí. Aí, ficou. Se não for atrapalhar. Não, fica aí, cara, só vai salvar. Não, imagina, que isso, imagina. Eu tô feliz da vida que MC, você tá aqui. Você entrou ali porque você ajuda todo mundo, então com certeza atrapalhar não vai. Afe Maria. Agora, eu queria jogar uma lenhazinha na fogueira aqui. Vamos, tá muito político esse negócio aqui. Me parece que todos vocês trabalharam, assim como eu também, em televisão, né? É realmente o patinho feio do rolê, assim? Tá perdido o negócio? Vocês ainda têm tesão de trabalhar? Ou, tipo, é uma coisa que vocês têm evitado? Porque o que me parece é que realmente tá russo o negócio mesmo, de TV, assim. É onde se paga pior, é onde se maltrata mais, né? Tá sucateado pra caramba e, sei lá, a maioria da galera que eu vejo reclamando é por conta de TV, reality, né? É isso mesmo? Pergunta, vou tacar mais lenha nessa fogueira, porque afinal de contas, joga mais fogo lenha. No parquinho é o nosso codinome. Ela toca fogo. Puta vida, tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Beleza, a gente ganha menos em programas de televisão como realities, etc. Obviamente não os programas de ficção, porque já são mais alinhados com o cinema. Agora, os programas nos pagam menos? Não seria porque eles têm um orçamento de fato menores? Eu não acho que seja o patinho feio a TV. Eu quis sair um pouco de reality show porque o processo é é bem desgastante. Eu acho que agora tem se estruturado de uma maneira melhor. Por exemplo, eu e o Rafa, a gente fez Fazenda juntos. A Fazenda é uma engrenagem que gira tão bonitinho que eu trabalhei lá 3 meses sem estresse, sabe? Porque tem o turno certinho, tem a quantidade de equipe redondinha. Só deixa eu dar uma interrompida aqui em você, MC, mas isso aí já ficou 5 anos pra trás, viu? Parece que foi ontem, mas já mudou bastante, viu? Ah, então, tá vendo? Eu tô falando. Eu não sei, por isso falei que eu queria. no passado. Eu queria ouvir, por isso que eu provoquei. Eu queria ouvir a Ana e a Fernanda, porque elas estão ainda. Tá querendo fogo no parquinho mesmo, né, Rafa? Eu tô querendo jogar lenha, tô só jogando. Deixa eu só concluir um raciocínio aqui muito rapidinho. Mas assim, é isso, né? Quando você experimenta um outro lugar onde o nosso ofício é mais valorizado, fica difícil você querer voltar
pra fazer. Mas eu digo, por exemplo, eu acho que os players que estão vindo aí, né, Netflix, Amazon, eu acho que eles, e os outros, né, os outros grandes, eles estão subindo o nível. Né? Eu acabei de fazer um reality show na Boutique Filmes, que agora eu posso falar porque foi divulgado, que chama Nasce uma Rainha, que é um reality de drag queen, e, pô, foi numa estrutura muito parecida com de ficção, sabe? Foi tratado com todo o cuidado, de ponto a ponto, sabe? Eu acho que os players vão tirar um pouco desse negócio de patinho feio do reality show. Agora, TV é outra coisa e faz muito tempo que eu não fui pra ter, não estou na TV, então não posso falar. Agora deixa as fogo no parquinho falar aí. Ana Cardoso, a palavra está com você. Vai, Ana, bota fogo aí nesse negócio. Não tem uma... Pior que nesse assunto, eu tava pensando aqui comigo, eu só tenho 2 experiências com TV que particularmente não foram muito agradáveis ao meu ver, assim. A primeira eu achei uma experiência que me enriqueceu como profissional, porque foi num reality show que eu nunca tinha feito, então pra mim foi uma novidade interessante profissionalmente, mas eu ouso dizer que eu acho algumas questões um pouco insalubres, né, na questão do ambiente de trabalho. É bem desgastante, é muito interessante fazer o processo todo por trás das câmeras, mas é bem cansativo, é uma outra dinâmica, né, apesar de que tem aí uma certa organização de horário, de turnos. Enfim, a outra experiência que eu tive foi de fato dentro da emissora, que aí eu achei um pouco pior, porque eu achei bem ultrapassado todo o sistema. Parece que eles pararam no tempo. Eu sempre trabalhei em produtora, que é uma outra dinâmica, né? Uma coisa mais pessoal e tudo lá, eu me senti meio enjaulada. Nos primeiros dias eu não conseguia nem sair pra ir ao banheiro sem um crachá, porque eu não tinha cadastro, eu não tinha nada. Eu achei muito engessado, sabe? Eu não me sentia fazendo televisão, eu me sentia no escritório praticamente. Então eu não sei se tem muito desse lance do que tá no... O Rafa até comentou, esqueci a palavra agora, desculpa. Patinho feio? O patinho feio. Talvez seja por isso, sabe? Acho que a ficção, ela investe muito em tecnologia, em inovação. Ela quer sempre atender melhor, pelo menos da melhor forma. Eu sinto uma evolução tecnológica na ficção e no cinema que eu não vi na TV, assim. Eu me senti voltando no tempo há muito tempo, assim, com um software bem ultrapassado, que dificulta muito o trabalho do profissional de pós-produção. Se você não tem equipamento que responda, você perde muito mais tempo, muito mais horas pra fazer uma coisa que você, no software atual, você demoraria menos, então isso já torna o trabalho mais desgastante ainda. Então, pra mim não foi muito agradável. Eu prefiro ainda a parte de produtora e ficção. Acho que eu também posso somar um pouco no fogo no parquinho. Em 2006, 2007, eu trabalhei em emissora, primeiro com ficção, depois no quadro de editoras. E, cara, eu nunca engoli tanto sapo na minha vida quanto quando dentro de uma emissora. E há uns 2 anos, no máximo, eu tive uma experiência numa emissora e, cara, como eu encontrei um ambiente tóxico, um ambiente que eu me senti desrespeitada, sabe, de pessoas entrando na sala sem a menor parcimônia, abrindo a porta sem dizer oi, bom dia, boa tarde, boa noite, e eu ficar assim, gente, sério, eu não sei se na ficção a gente consegue manter uma certa cátedra, sabe, um pouco de uma cultura um pouco menos hostil, assim, sabe, eu não sei se isso são pensamentos, reflexões muito pessoais e talvez muito subjetivas, mas isso me bateu bastante. A televisão, ela tem uma outra cultura, né, e a gente, dentro dessas discussões que a gente teve de assistência, talvez seja interessante a gente procurar buscar esse espaço de respeito dentro das emissoras enquanto assistentes, né? E a partir de, claro, vou chover no molhado falando que o papel das associações é ímpar, porque a gente se comunica. Por exemplo, na MC ou no grupo de mulheres montadoras, enfim, nos grupos aos quais eu faço parte, é o tipo de coisa que, se alguém traz um problema, a gente costuma somar trazendo experiência, falando, quem sabe faz assim. Quando a pessoa não tá legal, cara, a gente chama em privado quando vê, tá conversando uma hora no telefone, dando uma ideia e, tenta isso, tenta aquilo, isso não é legal, e ajudando a pessoa, né? Então, eu não sei, me
parece que a gente tem que aproveitar esse esquema de sororidade que a gente conseguiu a partir das associações, e tanto as oficiais como não oficiais, e também para começar a olhar isso, para entender os caminhos da assistência, para entender, enfim, a gente aproveitar quem já tem uma bagagem. Eu tenho uma bagagem, a Ana tem uma bagagem, a MC tem bagagem, Fê, o Rafa, a gente não estamos num filme de Hair, mas nos ajudamos, né? E eu faço essas provocações não pra ficar dando risada ou pra, enfim, ficar acusando e menosprezando, mas é porque justamente eu fico pensando como seria bom se, quando eu passei por tudo isso, tivessem movimentos como o DDT da AMC, sala de edição, canais, né, grupos que a gente pudesse estar se falando, né? E é coisa que tá acontecendo agora, porque realmente ajuda muito. Eu fico imaginando quem tá ouvindo agora, hoje, né, e pode refletir sobre isso e falar, meu Deus, eu posso, né, procurar ajuda. Tem lugar onde eu possa procurar ajuda, né? Mas enfim, não quero ficar falando de mim. Queria saber da Fernanda Pacheco o que ela acha disso tudo. Eu acho, Rafa, que em relação a ser o patinho feio, em relação ao conteúdo, eu não vejo muito assim, porque a gente tem, assim, produtoras de fora que colocam conteúdos dentro da TV e é legal de fazer. Agora, eu que fiquei 3 anos na Record, posso dizer que sim, o backstage é o patinho feio horrível, assim. A gente passa por situações mesmo, é um lugar conservador, é um lugar que tá parado no tempo, não aceita ali opinião, não aceita pauta nova. É um monte de gente que fica 15 anos ali na função, e eu respeito quem fica muito tempo, mas essas pessoas, elas criaram raízes ali nesse ambiente conservador, e elas não percebem quando chega assim alguém mais jovem, principalmente uma mulher. Então, para mim, é totalmente o patinho feio do backstage, assim. Não tive foram 3 anos, conheci pessoas incríveis, mas passei por coisas muito ruins também, assim, que nunca aconteceu dentro de uma produtora fazendo reality, nunca aconteceu dentro de uma série. Então... as emissoras ainda são muito conservadoras, tem um patriarcalismo muito... patriarcalismo branco. Pouquíssimas mulheres que são CLTs, que são editoras. Isso, né? Mas é uma coisa que, por sorte, tá começando a mudar na base da sociedade, e com sorte a gente consegue, como a Ana estava falando em off, né, trazer essas discussões na pauta do dia a dia, mesmo nos lugares mais complicados, né? São pautas, e é triste, né? Porque isso reflete um pouco. Às vezes é isso, a TV é visto como patinho feio e às vezes não é o conteúdo, sabe? Às vezes é a forma com que tudo foi concebido ali, e pronto, total. Saiu o patinho feio e não é, que programa horrível. A gente assiste reality, eu adoro, eu me divirto muito quando eu monto em produtora, que eu não tenho esse problema que tem nesse backstage da TV, é o tanto de risada que eu dou, assim. O reality é mais unido nesse sentido, porque a gente passa o corte ali de um pro outro, então a gente se fala o tempo todo. Então tem muita coisa legal, assim, que, enfim, eu acho que se perde por ambientes como esses, assim, de emissora. Eu fiquei aqui pensando, baseado no que a gente está falando aqui agora, esse negócio de ser de tecnologia, né? Associar a tecnologia com produtora, a evolução tecnológica. A TV é o primórdio aqui, né? Do nosso audiovisual, claro, depois do cinema, mas falando em TV, e eu acho que é uma coisa muito mais... tem um formato mais de empresa, mais burocrático, e eu acho que o perfil de quem trabalha na TV também é diferente, o perfil pessoal, assim, intelectual, de personalidade, é diferente de quem é mais livre e gosta de ficar passeando de uma produtora para outra. Eu acho que isso interfere nessas relações também. Ouvindo aqui a Fê e a Ana relatarem essas experiências de TV, eu fiquei lembrando do pouco tempo que eu tive em TV também, e eu me sentia assim também. Muita burocracia de RH, de crachá, e as pessoas com quem a gente trabalhava também era um pouco mais fechado, mais hostil mesmo, né? E eu acho que essa liberdade que a gente tem em produtora, e agora com essa evolução de assistir as coisas nos players, no celular, é outra mentalidade, né? É uma mentalidade mais jovem, mas acho que isso influi também.
sei se eu viajei. Não viajou. Não, eu até tava pensando, legal, refletindo sobre uma entrevista que eu ouvi do Daniel Filho, ele falando dos anos 70 ali, da ditadura mesmo, né? Da ditadura militar, e que o posicionamento da Globo era: nos nossos comunistas ninguém mexe, ninguém mete a mão. E talvez nas produtoras a gente tenha mais liberdade mesmo, liberdade intelectual, de pensamento, e talvez ainda esteja mais livre nesse sentido, porque as emissoras ainda estão... Interessante, né? Eu não tinha pensado nisso, mas é uma relação direta de respeito, de valorização. As emissoras ainda são burocráticas, elas são gerenciadas por outrens, com outros pensamentos, às vezes exatamente o pensamento contrário ao que a gente tem de liberdade, né? Que deve ser para todos, né? E não só pro branco hétero cis. Não, e eu falo e faço essa provocação porque é realmente pra galera, porque tem muita gente que não sabe disso, né? Tá sendo oprimida, e não só em TV, mas em outros ambientes tóxicos também. Cara, você não precisa estar aí onde você tá, entendeu? Saiba disso, assim. Você tá vendo aqui o exemplo da Ana, da Fernanda, da MC, da Mari. Procure algo que te respeite, sabe? Às vezes a gente fica meio preso, né? A gente já discutiu um pouquinho isso aqui tantas outras vezes. Realmente é foda, pra não economizar a palavra aqui, a gente depender daquele trabalho, né? Nada pior do que você depender daquele trabalho bosta pra pagar teu boleto e você ficar preso naquilo, né? Já passei por isso. Mas, cara, tenta com todas as suas forças se desvencilhar disso, sabe? Porque dá. Pode demorar, mais cedo ou mais tarde, mas você consegue, saca? Tipo, joga teu esforço que você pode ser mais feliz, trabalhar com mais tranquilidade e ser mais respeitado, né? É uma coisa que eu sempre falo, muita gente fala, pô, você é super traumatizado e tal. Cara, eu sou mesmo, e eu sou um desses caras que eu consegui isso, graças a Deus, sabe? E eu digo pra vocês, porque a gente fala muito com ouvinte aqui, né? Tem muito ouvinte que nem, sei lá, nem sonha em trabalhar com cinema, nem sonha em trabalhar com... Cara, sonhe, sabe? Botem isso na sua cabeça, é possível. Também entendeu? assim, Rafa, vou ter que fazer um contraponto que acho que... Então faça. Que eu vou hoje é fogo no parquinho, gente. Por um lado, sim, Rafa, quem puder vaza, porque é ruim. Não, mentira, pode... mas assim, nunca mais trabalharei numa emissora depois desse podcast, porém, né? Mas assim, eu acho que tem a coisa do... Também a gente não pode dizer, lá televisão é um inferno mesmo, não respeita mesmo. Eu acho que vou bater nesse ponto de novo, que hoje a gente tem essa comunicação entre os assistentes, entre os montadores, exatamente para a gente dividir experiências e descobrir que não precisa ser assim. Eu acredito realmente que dentro das emissoras existam pessoas abertas ao diálogo, entende? E querendo mudar, e querendo melhorar, e querendo tornar o ambiente mais... Mas eu não acredito que... pra mim, sinceramente, é uma luta perdida quando a gente tem, como você mesmo falou, sabe? É outro tipo de relação, sabe? São concessões que são dadas... Tem política no meio, tem religião no meio, tem forças que não interessa pra ninguém. Mas acho que a gente tem... Acho que principalmente, assim, a gente tá num approach muito legal com grupos muito diversos, assim, sabe? Então a gente tá conseguindo ouvir colegas que estão passando por situações que a gente não se vê mais, mas que pode servir, eventualmente, se for interessante, como inspiração para saber que outro caminho é possível, sabe? Eu acho que também não é assim, larga dessa bagaça porque o negócio tá ruim, mas, eventualmente, saber que existem outros caminhos e experimentar, tentar ali um outro caminho, ver se isso aí, quebrar essas barreiras, entende? A gente não pode generalizar também, lembrando disso que, por exemplo, a Globo eu nunca trabalhei, e eu tenho amigos lá que são ex-amigos da MTV, que, por exemplo, foi uma puta casa que não existe mais, mas que foi maravilhosa, que eu tive o Taboada como chefe, enfim, o Sabrá, que a Fê Pacheco conheceu lá no The Circle, enfim, tem tantos, e o Miguel que tá lá na Globo, eu cheguei a conversar com ele lá, o Miguel Faria, mandar um abraço pra ele, e ele é um cara que defende pra caramba lá, e fala que tipo... Ele gosta muito de trabalhar lá, e já conheci outros editores que trabalham lá e que gostam de trabalhar lá. Quer dizer, é outra realidade. Eu não estou no Rio de Janeiro, né? A gente fala da realidade de São Paulo, né? Das emissoras que cá estão, que hoje dominam o mercado aqui. Enfim, só para deixar claro também. E eu sei também de outros canais menores também, que como o próprio Taboada hoje está no canal Uhu e tem lutado é um cara que tem lutado, está na MC e sempre lutou por qualidade de trabalho, qualidade emocional de trabalho, de grana e tudo, enfim, também não posso generalizar.
Eu queria fazer só um adendo. A Mari fez uma brincadeira que eu tive um insight de uma outra conversa que ela brincou. Depois desse podcast eu não arrumo trabalho em nenhuma emissora. Que é uma brincadeira que a gente faz muito. Eu conversando na semana passada com alguns amigos da área e paira esse medo do questionamento, né, nos profissionais, porque tem um mito de que se você... E não é falar mal, se você questiona alguma coisa numa produtora ou numa emissora, você vai ficar mal visto. E esse tabu tem que ser quebrado, assim como o tabu de trocar ideia sobre cachê para que você não esteja sendo mal remunerado e outra pessoa está sendo melhor remunerada porque você às vezes não tem informação. Eu acho que essa troca de experiências é importante porque são pontos em comum dos profissionais da área. Se a gente tá falando sobre, não tô falando a emissora é horrível, ou a produtora é X, ou o método de trabalho que está sendo colocado está em questionamento. Sim. Então, acho que é importante os profissionais, eu acho muito lindo, eu sempre converso com a Fê, eu acho muito bonita a forma como ela lida com esse movimento da união, porque para mim faz todo e completo sentido, assim, porque a partir do momento que a gente tem... minha mãe sempre falou que a união traz a unificação, né? Então, quanto mais unido a gente tiver, seja nas críticas, nos pontos que a gente tende a defender, mais unificado a gente vai ficar. E acho que é um passo que a gente consegue dar pra frente, que a gente só consegue se todo mundo der as mãos, porque se tem um que dá o passo pra trás ou que solta da mão, gera esse medo, esse vácuo, que gera o medo de, mas eu vou questionar o cachê? Mas eu vou questionar a ilha que não tem o equipamento? Ou a cadeira que está quebrada? Sim, porque a gente precisa se sentir bem pra trabalhar, e um profissional que se sente bem, ele trabalha melhor, um profissional que tá satisfeito com o cachê, ele rende mais, um profissional que é motivado, estimulado a crescer, ele sai de casa com outro ânimo, não precisa não necessariamente ser se você fizer muito bem, você vai ganhar muito mais, mas que você sinta um crescimento pessoal e voltando às emissoras, quando eu trabalhei na emissora, eu me senti não trabalhando no audiovisual, eu me senti trabalhando numa empresa. Não me senti fazendo televisão, não me senti fazendo audiovisual, fazendo arte, porque a gente trabalha, nós somos artistas, nós trabalhamos com arte. Então, meu questionamento é muito mais sobre isso, sabe? De queremos trabalhar bem, seja em qual área for, e ser reconhecido pelo nosso bem feito, sabe? Que às vezes fica muito na lacuna, que é extremamente importante e tem que ser discutido assim, que são os cachês, mas a dada importância à função, tirar algumas e muitas funções que estão aí no porão como invisíveis, que são de extrema importância, como eu falei no começo, que é a assistência, que é fundamental em não há uma pós-produção sem assistência. O profissional da assistência que gosta do que faz e que quer permanecer, porque como a gente já falou, nem todo assistente quer virar montador, ele quer ser valorizado, ele quer ser reconhecido, e com isso, toda pós tem a ganhar. O montador, então, nem se fala, porque o montador com um assistente motivado, ele tem um braço direito que faz toda a diferença. Assim, eu falo por experiência própria, como assistente, de que um assistente motivado, ele se torna um grande e fiel aliado ao montador e a todo o processo de pós. Queria somar com isso daí também. Cara, é um time, né? Montador e assistente. Se os dois estão em sintonia e os dois estão com a boa condição para trabalhar, motivados, o produto final só fica mais rico, porque é isso, vira um time muito alinhado, são duas cabeças pensando e tentando fazer o melhor. Realmente, por experiência própria também posso atestar tudo isso que vocês estão falando aí. E digo mais, é até uma coisa muito bacana de troca mesmo, né, quando tem esse contato. Acho que é uma coisa a se lutar por isso, né, por essa volta de contato aonde se perdeu o contato, né? De realmente ter esse contato diário ali, né? No trabalho entre a assistência e a montagem. Essa coisa de separar muito, né? De industrializar, realmente faz a gente perder isso. Não é legal pro assistente, não é legal pro montador, não é legal pra obra, né? Realmente é muito importante a gente batalhar por isso, pra gente estar cada vez mais unido. E é muito bacana ver esses movimentos que estão surgindo, que a gente já falou várias vezes aqui, mas que estão aí, enfim, eu tô vendo que essa pandemia, no fim, a males que vem para bem, né? A gente tá com tanto tempo e tá se acostumando com essas ferramentas todas de vídeo, de teleconferência e tal, videoconferência, pra se unir mesmo, né? Pra se comunicar, conversar e unir as associações, unir os grupos, para que a gente possa realmente lutar por melhores condições de trabalho e melhores reconhecimentos também pelo nosso ofício, né? Muito bacana.
Eu brincava sobre isso da gente estar passando por um momento muito complicado para a cultura, de que as leis de incentivo não estão funcionando, e por isso muitos projetos foram barrados, parados, temáticas, então muitos profissionais ficaram mais à berlinda em função da falta de incentivo à cultura aqui no Brasil. E eu me batia sempre esse mesmo pensamento, que acho que só vem reforçar com a pandemia, que é, cara, não nos deixe sem trabalho, que a gente se une mais ainda. A gente vai falar mais e mais e mais. A gente vai... quer saber? Deixa a gente trabalhando, bombando, sabe? Porque aí a gente tá lá trabalhando, tá no sistema, não sei o que, tá funcionando. Agora, deixou sem trabalho, bicho, a gente se encontra, a gente discute, a gente vê que tá errado. Queria só dar uma fechada, assim, no pensamento que eu... Duas coisas, assim. Primeiro, assim, que todas as conversas que a gente tem nessas lives, nesses ao vivo, no sala de edição, me parece muito que a gente está falando e descobrindo assuntos, e descobrindo ideias e agregando conhecimentos, que eu acho que é a parte mais rica. Então, assim, aqui a gente está trocando ideia, a gente não está ditando verdades, a gente está trazendo experiências, e aí cada um bate com a sua, que tem a sua experiência, pode aproveitar e refletir, tem meios para acessar pessoas. No caso do Sala, tem lá o Sala VIP, que rola de bater papo. Já falei que se me marcar eu chego lá, porque a gente tá cheio de grupo. E sobre as emissoras, por último, assim, sabe? Eu entendo que numa mega corporação, como é o caso de emissoras, tudo tem que estar no seu quadrado para funcionar. Nas produtoras também, o quadrado é menor, é mais fácil de gerenciar. Mas, assim, tem coisas que tem que melhorar. Ponto final em emissoras, enfim. Só queria entender um pouco o lado das emissoras, ao mesmo tempo saber que as coisas precisam ir pra frente. Muito bem, então, esse programa aí tá fervendo aqui, o fogo no parquinho pegou mais fogo do que eu imaginava, mas é muito bom poder desabafar e também ouvir de vocês aí, me reconhecer, e espero que o ouvinte tenha gostado, tenha se reconhecido, tenha tirado aí um extrato, né, tirado algum proveito de tudo isso, que esse é o grande objetivo aqui do Sala de Edição, que é levar para vocês, ouvintes, a maior quantidade de informações, né, mais diversas, como a Mari falou, de diversos pontos diferentes, nem sempre a gente vai concordar, nem sempre vocês que estão ouvindo vão concordar com a gente também. Talvez algumas pessoas até fiquem chateadas aí com algumas opiniões, mas lembrando que sempre a gente está tentando trazer opiniões diferentes e temas diferentes também pra gente poder discutir. A gente crê nessa riqueza da discussão, do debate, e que isso vai nos levar a outros patamares, né? Como já temos dito demais aqui no programa. Então eu queria aí agradecer a todas vocês, né? Hoje um programa quase todo de mulheres. Olha aí um novo marco aqui para o nosso programa, Mari Becker. Queria agradecer a sua presença mais em primeiro lugar aqui, você que me ajudou aqui a apresentar esse programa e sempre estar presente com a gente aí, tantos episódios. Obrigado pela tua presença e pela ajuda. Ah, querido, queria agradecer as nossas convidadas maravilhosas e agradecer também ao teu convite, Rafa, o espaço, acho maravilhoso, é isso, bola pra frente, sala e audiovisual bombando, pós-produção, montagem, é nóis. Muito bem, Fernanda Pacheco, obrigado pela presença aqui, pela sua estreia no programa. Parabéns pela tua carreira e pelos teus posicionamentos, pelas lutas que você tem comprado e que você tem lutado. Obrigado, acho que o ouvinte deve estar muito agradecido de ter ouvido tudo que você falou aqui. Obrigada, Rafa, pelo convite. Sala de Edição, eu sou super fã, sempre acompanho vocês, fiquei de verdade muito contente com o convite. Eu queria só encerrar, assim, falando mais dessa minha transição só de quem tá indo pra montagem. É importante o assistente que quer ser assistente. O assistente que quer ser montador, eu acho que isso tem que chegar do lado, tem que chamar o montador, tem que levantar a cena, mostrar. Por enquanto a gente tá ali fechado na ilha, são pequenas as brechas que a gente tem, mas é o que tem, né? Tem que aproveitar. A gente teve aí o exemplo da MC que virou montadora, então acontece, o sucesso vem, né? Uma hora a gente tá ali tentando e é importante mesmo essa troca. E assistentes que querem ir pra série e, enfim, acho que o caminho também tá aberto e todo mundo é capaz de fazer o trabalho de assistência como um todo, seja o segmento que
o assistente trabalhar, então são todos bem-vindos e, enfim, o grupo de assistente está aí aberto para todo mundo. Muito bem, muito bem. Ana Cardoso, muito, muito feliz que você aceitou o convite e está aqui depois de tanto tempo, a gente não se falava, já saímos falando, dando tiro para todo lado aqui. Obrigado pela sua colaboração e parabéns também pela sua carreira, sucesso aí, espero que você consiga aí, junto com a pandemia, que você possa levar embora junto com a pandemia, junto com essas suas dúvidas aí que você tem na cabeça e que você use esse momento aí para realmente redirecionar sua carreira pro melhor, para você, para sua pessoa, pra profissional que você é. Pô, muito obrigada, Rafa, um prazerzaço estar aqui participando com essas mulheres incríveis. Parabéns pela iniciativa, achei ótima. E, cara, assistentes da área, montadores, vamos estar unidos, acho que a união de fato é o que faz a força. Montadores, apadrinhem seus assistentes, com certeza eles vão dar muitos frutos, tenho certeza absoluta, e assistentes, vamos junto cada vez mais, porque, como eu já falei, a união traz a unificação e eu tenho certeza de que cada vez mais a gente vai estar forte no mercado. Muito obrigada, Rafa, de verdade, pelo convite, meninas, pelo papo, foi enriquecedor. Maria Cláudia Guarato, a famosa MC, muito obrigado pela sua presença aqui de sopetão, colocamos na fogueira, literalmente, né? Bem na hora do fogo no parquinho, mas foi muito legal a sua contribuição. Saiba que você já está no nosso radar faz um tempo e que você será chamada outras vezes sem ser de última hora. A gente quer muito trazer você também mais pra perto da gente. Muito de gostoso também, de orelha quente. É muito gostoso também, assim como a Ana, poder, depois de tanto tempo, mais tempo ainda do que a Ana, a gente tá se reencontrando e ter você aqui no nosso podcast, eu fico muito, muito feliz mesmo. Parabéns pela sua carreira também e obrigado pela participação. Rafa, muito obrigada pela gentileza. Eu tô muito feliz de participar aqui, porque eu já era fã do Sala e fiquei eufórica quando a Mari me mandou mensagem aqui. Eu falei, mas peraí, é pra já. Que legal. Não sei, assim, muito do como eu entrei no meio da conversa, não sei exatamente o que foi falado, mas, assim, o que eu queria passar de recado pra quem é assistente e que tá em qualquer lugar, né, na TV, numa produtora, em documentário, ficção, eu acho que primeira coisa que eu tenho, assim, pra deixar meio de conselho é fale o que você quer, fale o seu objetivo, deixe as pessoas saberem se você quer ser montador, se você quer ser finalizador ou se você quer ser um assistente 5 estrelas. Eu acho que todo mundo tem que saber disso. Foi uma coisa que me falaram e que eu colhi frutos agindo dessa maneira, né? Dizendo pra todo mundo, olha, eu quero ser montadora, posso ficar aqui do seu lado? Posso ver como você faz? Eu acho que as pessoas têm que estar cientes dos seus objetivos. Outra coisa que eu queria deixar de recado é retribua as gentilezas que já fizeram com você. Eu tento fazer muito isso, desde sempre. Aplicar toda a generosidade que os montadores tiveram comigo, eu tento ter com todos os profissionais com que eu me relaciono. Você tem que estar pronto para as oportunidades também, eu acho. Se você quer ser montador, se você quer ser finalizador, ou se você quer ser o assistente 5 estrelas, se prepare, esteja pronto para quando a oportunidade surgir, porque ela pode demorar, mas ela vem. E por último, network. Network é tudo. Se você tá dentro da TV e tá meio, não quero mais ficar na TV, vira e mexe, vai passar alguém ali que pode te levar para outros lugares, e é isso. E sejam empáticos com todo mundo. Acho que é isso. Sensacional. Sensacional. Muito, 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 muito feliz. Muito obrigado. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E como sempre, semana que vem tem mais. Então fiquem atentos ao feed. E semana que vem a gente está de volta.